para que ele desenvolva melhor os seus raciocínios em torno do tema. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Possamos agradecer sempre a Jesus e aos guias espirituais da Casa de Leon Denis a proporcionarem momentos de estudos como este, no dia em que nós vamos conversar sobre os nossos familiares que desencarnaram e levar os nossos pensamentos a eles. Nessa obra, que faz parte do tema de estudo da nossa reunião de segunda-feira, a obra O Céu e o Inferno, que Allan Kardec traz de uma maneira tão bela, mostrando, através da própria evocação, o quanto os espíritos puderam mostrar a realidade da vida a qual eles estavam passando. E, de uma forma assim tão intensa, nós vemos aqui, em alguns casos, espíritos endurecidos, tratando da necessidade deles ainda de aceitarem certas questões que na vida material eles também tiveram que perceber na realidade de vida espiritual. E outros espíritos, como espíritos arrependidos, já compreendendo o sofrimento em que eles passavam, avaliando que a vida material fez parte de aprendizado para eles e numa segurança na vida espiritual, se arrependendo, querendo também uma nova chance. Entre espíritos endurecidos e espíritos arrependidos está exatamente a experiência que nós vivemos no corpo físico. E essas experiências que vivemos no corpo físico fazem com que a gente possa identificar a lei de Deus, a justiça dessa lei de Deus, o amor nessa lei de Deus e a caridade. Se assim não fosse, como nós poderíamos ter forças, né, cada um de nós, para conseguirmos suportar tantas coisas que nós passamos na nossa encarnação, cada um de nós. E uma delas é a perda daqueles que partem da vida material, retornando para a vida espiritual, como se eles deixassem de existir. Então, Allan Kardec vem auxiliar com essa obra a fortalecer os nossos pensamentos, o objetivo que é da doutrina espírita demonstrar que os nossos irmãos, nossos familiares permanecem vivos. E assim Allan Kardec fazia, evocava a cada um que ele percebia na Sociedade Espírita Parisiense, evocava aqueles que tinham cometido suicídio, pedindo aos espíritos responsáveis da Sociedade Espírita Parisiense, que no caso era o espírito Luís, São Luís, pedindo a ele que viesse trazer amparo necessário para que aqueles espíritos que tinham cometido suicídio pudessem ali se apresentar e diante, né, das necessidades deles, junto aos médiuns daquela época na Sociedade Espírita Parisiense. E através da demonstração desses espíritos nas lutas em que eles estavam passando na realidade da vida espiritual, eles conseguiram auxiliar a cada um de nós que lermos nessa obra a postura mental dos nossos irmãos, como também de espíritos felizes, onde esses espíritos felizes também sendo evocados, dando demonstração que às vezes a felicidade não estava naquilo que fosse material na terra, mas muitos desses espíritos felizes foram aqueles que passaram situações com resignação, com fé e com esperança na vida material e com pleno amor, não é? Com a plena dedicação desse amor, dando demonstração do bem, da caridade. Esses espíritos que passaram assim na vida encarnados também foram evocados e mostravam a realidade espiritual em que eles estavam vivendo, a felicidade que eles estavam passando. E assim a gente às vezes não enxerga o quanto que isso traduz para todos nós que estamos agora no corpo
as nossas oportunidades também. Então, quando nós estudamos uma obra como essa e sentimos nessa obra o relato dos nossos irmãos que já desencarnaram, de espíritos que desencarnaram e que vêm falar sobre a condição em que eles encontram, nós começamos a sentir nas palavras deles em qual posição que nós estamos agora. De espíritos arrependidos, de espíritos endurecidos, de espíritos que estamos nos entregando à vida e de uma maneira direta ou indiretamente, ao ponto de sermos classificados como suicidas, de espíritos felizes, de que maneira nós também estamos nos posicionando. E esses exemplos fazem com que cada um de nós possa avançar com mais certeza da realidade da vida espiritual. E que vale a pena, né, passar pelas provas, vale a pena passar pelas expiações. Então, imaginar, meus irmãos, fazer com que isso seja parte da nossa vida, de forma natural para cada um de nós, que a comunicabilidade dos espíritos ela está na mente de todos nós. Fazer com que isso seja natural, não através do processo de um fenômeno específico da psicografia, da psicofonia, da vidência, mas através da naturalidade do fenômeno, né? Que é a interligação dos pensamentos. E Allan Kardec veio mostrar isso com as outras obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, identificando essa realidade, para que todos nós possamos viver isso com serenidade. Jesus também não falou disso? Jesus não contava sempre sobre a realidade do reino dos céus? Jesus sempre não apontou a realidade da vida espiritual? Foi o que Jesus veio fazer todo o tempo da sua boa nova, do seu evangelho. Todo o tempo ela falar sobre isso. Mas, dentro das questões apresentadas na leitura hoje, do capítulo 12 dessa obra, O Céu e o Inferno, Allan Kardec também procura alertar a gente das proibições que tiveram sobre de evocar os espíritos. E essa proibição, ele dá origem aqui nesse capítulo, falando desde Moisés. Mas vamos pensar a época de Moisés, onde os charlatães queriam utilizar do conhecimento mais avançado para ter o poder de ter força e domínio sobre o povo. Então, como existe nos dias de hoje, a proibição daquele dia, daquela época, de Moisés, não era porque a comunicabilidade dos espíritos era impossível, porque como fala Kardec aqui, na própria obra, na leitura que o dirigente fez aqui a todos nós, como Moisés iria proibir uma coisa que era impossível. Então, se proíbe alguma coisa, é porque essa coisa que se proíbe é possível. E dentro de ser possível, o que os homens estavam utilizando com relação a evocar os espíritos, com que objetivo, com que interesse? Então, Moisés até tentou, diante dessas questões, não destruir todo um processo importante de uma realidade dos homens de maneira inútil, de maneira que os homens se prendessem às coisas materiais, e que Moisés, identificando que o objetivo maior do homem não era procurar em um espírito qualquer, através dos médiuns daquela época, dos profetas, a falarem sobre as guerras, a falarem sobre as conquistas, a falarem sobre os tesouros, a falarem sobre os objetivos materiais, levando o homem muitas vezes à corrupção. Então o que Moisés quis realmente proibir era a má utilização da mediunidade. E que a doutrina espírita combate ferrenhamente a má utilização da mediunidade. Porque cada um vai ser responsável por aquilo que fizer com seu livre-arbítrio, pela mediunidade que tiver, pela própria inteligência que nós temos. Todos nós vamos ser responsáveis. Então, que Moisés, como um legislador à época, dando direção ao povo que havia sido liberto do Egito e que procurava
terra prometida, a terra que daria a eles condições dessa alegria e de felicidade, que o próprio Moisés, como um profeta, recebendo no Monte Sinai os 10 ensinamentos vindos de espíritos superiores, fazendo com que os homens pudessem se organizar. Então, na realidade, havia necessidade de colocar empecilhos para que o abuso não acontecesse. Senão os homens estariam deixando Deus, estariam que profanando a visão de Deus no objetivo do progresso da humanidade. Era necessário naquela época. Moisés, que já estava trazendo o vigor do povo hebreu, que era um povo monoteísta, acreditando no único Deus, saindo do Egito, esse povo, onde o Egito, um povo politeísta, acreditando em vários deuses, era que pensassem de uma maneira única. Então, se houvessem os profetas espalhados de maneira desordenada e os homens buscassem os seus prazeres, os seus gostos, os seus interesses, provavelmente o povo ia esquecer Deus. E ainda ia ficar com o bezerro de ouro, cultuando a riqueza, as guerras e assim por diante, o domínio. Então, enxergar isso ao tempo de Moisés era algo de educação. Mas, com certeza, o processo da mediunidade, independente da proibição, era algo que o homem tinha que vivenciar. A partir daí, todo o desenvolvimento, até chegarmos a Jesus, foram feitos esses desenvolvimentos mediúnicos e a possibilidade de evocar os espíritos foram feitos escondidos. O povo judeu acreditava que era possível a comunicabilidade e também fazia escondido. Mas Jesus veio trazer a certeza de que ninguém pode fazer nada escondido. De que ninguém pode fazer nada que Deus não esteja vendo. E essa certeza Jesus demonstra para os seus discípulos quando ele está no Monte Tabor e necessitando, por ter que passar ali de um instante de segurança para o momento em que ele iria ter que ser levado até o sumo sacerdote Caifás, e que nas profecias diziam que o Filho do Homem seria maltratado e entregue aos senhores das leis. Então Jesus sabia disso. E sabia que isso estava escrito nas profecias anteriores. Principalmente por Malaquias, foi o último profeta antes de Jesus. E Malaquias disse que antes que viesse o Senhor dos Exércitos, haveria necessidade que retornasse Elias, preparasse o caminho para que o Messias viesse então. Batizar os homens com o fogo. E de tamanha intensidade desse ensinamento, havia necessidade disso se organizar para o povo judeu, para eles reconhecerem o Messias. E olha a combinação espiritual. Quem foi que reencarnou, que era Elias, e que veio preparar o caminho? João Batista. João Batista, ele era primo de 2º grau de Jesus. Imagina os dois meninos conversando, indo a Jerusalém, participando na sinagoga. Eles eram da mesma família, próximos. Diz um conto espírita que Jesus, ainda jovem, com João, combinaram de que João iria dar o direcionamento a esse entendimento da reencarnação, na necessidade dele como Enias retornando, preparando o caminho, como assim falara Malaquias, dando comprovação ao entendimento do povo judeu, e Jesus viria depois, aguardando
o que João Batista deveria fazer. E assim foi. Imaginar a amizade desses dois espíritos, não é? Como jovens, mentalizando o objetivo de crescimento para todos nós. E assim foi feito. João Batista, então, faz a sua parcela e, no momento correto, apresenta para o povo o Messias que estava chegando. Batiza Jesus no Rio Jordão, demonstrando a profecia de Malaquias, e entrega o povo para que siga a Jesus, porque dizia: esse é o Filho do Homem. E todos seguem a Jesus. João Batista é decapitado. E Jesus continua. E todo o povo não entendia quem era aquele novo profeta, Jesus, que estava dando continuidade ao que João Batista estava fazendo. Os fariseus, os homens das leis daquela época, não compreendiam, porque isso tudo acontecia. Mas era necessário chamar a atenção sobre o que as profecias anteriores falavam. E no momento correto, onde Jesus, sabendo que na profecia de Malaquias, dizendo que ele seria entregue aos senhores das leis, Jesus fala assim nessa última ceia, junto com os seus discípulos: um entre vós irá me entregar. A palavra entregar também quer dizer apresentar. A palavra entregar também quer dizer trair. Então, se colocarmos: um entre vós irá me trair, um entre vós irá me entregar, um entre vós irá me apresentar. O vocabulário era muito curto e tinha o mesmo significado. Então, Jesus diz assim: aquele que molhar comigo o pão no cálice será o meu traidor. E nessa mesma hora, Judas vai com ele e molha o pão. E lá no Evangelho, quando Jesus fala isso, vira-se para Judas e diz para ele: apressa-te e fazer o que tens a fazer, porque não temos tempo. As Escrituras falam assim, demonstrando que Jesus já sabia qual seria a posição de Judas. E também na visão do tormento de Judas, acreditando no que Jesus seria capaz, ele vai com todo o impulso dele, porque Judas, ele se aproxima de Jesus, à época, porque acreditava que Jesus fosse aquele Senhor dos exércitos, que viria libertar o povo romano. Mas ele era um revolucionário, Judas. Partilhava dos interesses de outros revolucionários da época. Então, sabendo que Jesus estava com aquela multidão, poderia ser um momento de libertar o povo. Mas ele compreende e ele sente que o poder do Cristo não era daquela maneira. Mas olha o tormento do Espírito, a prova que Judas precisava passar. E ele vai então ao encontro de Caifás e sabia onde Jesus estava e iria apresentar Jesus a Caifás, e entregar Jesus a Caifás. Eles já tinham acordado isso antes. Um entre vós irá me entregar, um entre vós irá me trair. Era necessário fazer com que a profecia acontecesse. Jesus, antes de ser pego, de ser entregue por Judas aos soldados romanos, Jesus vai ao Monte Tabor e evoca Moisés e Elias. Seu amigo, João Batista, que era Elias em outra existência. A Moisés, aquele que tinha visto todo o caminho até ali, da terra prometida, que não era somente a terra prometida materialmente falando, mas a terra prometida na realidade da vida espiritual. E dessa hora em diante, todos os seus discípulos, ao conhecerem esse ponto tão importante, de que Jesus também, evocando esses dois espíritos, deu demonstração
de que as profecias anteriores tinham sido cumpridas. Então esses espíritos vieram sustentar não somente a Jesus, porque são amigos no processo de evolução. Jesus conduziu esses irmãos, esses espíritos, na encarnação, a desenvolver a parcela deles. Mas não somente é isso, a sustentar os discípulos. Porque a história está até hoje, nesses milênios. E nós estamos aprendendo o significado de amizade. Amizade entre Jesus, entre João, entre Moisés, amizade na relação espiritual. E nós? No que objetivo nós temos para evocar os nossos? Cumprir alguma profecia? Interesse material? Egoísmo da nossa saudade, porque eles não estão mais aqui fisicamente? Com o objetivo nosso, fortalecer a gente, com o entendimento deles, para que eles... Já acabou? Com o entendimento deles, para que eles possam avançar? Não é? Qual o nosso objetivo, efetivamente? Para que a gente perceba o significado da mediunidade que Jesus veio falar. O significado da mediunidade que Allan Kardec veio trazer com naturalidade para cada um de nós. Qual é o objetivo? Se todos nós vamos desencarnar, se o processo da reencarnação aconteceu com Elias e tem que ter um cumprimento do objetivo da encarnação para o alívio da nossa consciência. Como João Batista cumpriu a sua função, preparou o caminho, ele foi Elias reencarnado, retornou, cumpriu a profecia de Malaquias, entregou todo aquele povo para que Jesus seguisse levando o povo num novo destino. Não batizando com a água no simbolismo de uma nova vida, mas batizando com o fogo da consciência, da razão, do conhecimento. Qual é o objetivo nosso no aprendizado do Evangelho de Jesus nesses 2018 anos? E qual é o objetivo nosso no aprendizado da doutrina espírita, compreendendo que a mediunidade é algo que está interagindo com cada um de nós, cada vez mais, na nossa consciência, no nosso sentimento? Por quê? E para que evocar os nossos familiares? O que eles teriam a nos falar? Olha, o negócio vai ficar ruim para você, Juan, porque do jeito que você está se comportando, pensou? Um familiar meu, eu vi falar assim, do jeito que você está se comportando, o negócio não vai ficar bom para você. Suas atitudes têm sido essas. Preste atenção na sua vida. Preste atenção no que você está fazendo para não vir a sofrer. Eu aqui sofri muito. Um familiar nosso que tenha se recuperado, um familiar nosso arrependido, aquele que tenha cometido erros, mas se arrependeu. Será que se ele sendo evocado e visse a gente no mesmo caminho do erro, ele ia ficar quieto? Ele não ia alertar a gente porque nos ama? Ele não ia falar para a gente tomar uma nova postura? Talvez a gente nem quisesse ouvi-lo, né? Ai não, nem quero mais evocar fulano, porque, poxa, eu pensando que ele viesse aqui me falar de alguma coisa, das minhas dores, ele está me chamando a atenção, porque nos ama. E talvez um espírito ainda inseguro, sofrido. E se a gente evocasse, chamasse um espírito familiar nosso, que tivesse numa situação de sofrimento, o que ele poderia nos falar para nos ajudar? Talvez a própria dor dele, né? A própria situação dele. E talvez ele pedisse preces para a gente. Pedisse ajuda, falando que o lugar onde que ele se encontra está trazendo sofrimento para ele. E assim, ele também nos ajudaria. Porque se nós fizéssemos as preces, se nós buscássemos entender a situação em que ele está vivendo e levássemos o nosso pensamento com segurança para que ele pudesse receber o alívio de suas dores, nós também estaríamos progredindo. E se evocássemos um familiar
que já estivesse numa região espiritual superior, um espírito feliz. Imaginar? Ele veio falando assim: eu estou numa região de paz, de alegrias e esperanças. O ambiente que nós estamos aqui não tem mais sofrimento, doença, não existe mais noite e nem existe mais tempo nebuloso. Tudo aqui em harmonia, na tranquilidade, na paz que cada um irradia. Mas se você quiser vir para cá, Juan, você tem que se esforçar aí. Você tem que entender o sacrifício, a resignação, o amor, o bem. Imaginar um familiar vir falar isso para a gente e dizer das alegrias espirituais que eles estão vivendo e nós seguíssemos os exemplos deles, também seria fabuloso. Então a proibição, ela está efetivamente naquilo que a gente está buscando quando não tem utilidade. Quando não tem direcionamento para o nosso progresso. Porque nada que não seja importante para o nosso progresso é útil. Os Espíritos informam no livro dos Espíritos o que é útil para o homem na sua encarnação. Todo trabalho que gere progresso. Todo trabalho que gere progresso é útil. Mas nada que gere progresso, mesmo que seja trabalho, pode não ser útil. Porque muitas coisas que a gente pode fazer que não está sendo útil, nem para a gente, e às vezes nem para o nosso próximo. Então é o sacrifício, é a luta íntima que a gente está fazendo na encarnação. Aprendendo a responsabilidade dessa encarnação e aprendendo a ligação com esses espíritos. Seja em qual condições em que cada um dos nossos familiares estiverem, nós podemos aproveitar. Nós podemos evocá-los, sim, pelo nosso pensamento. Evocá-los pelos nossos sentimentos, né? Evocá-los pela certeza de que eles estão vivos e de que eles podem nos ensinar a amar, a perdoar, a receber deles o exemplo deles e também a sermos melhores. Então, que a doutrina espírita traga a cada um de nós um entendimento cada vez mais natural e seguro, através dos estudos, através da naturalidade e através da certeza de que Allan Kardec também fez o papel dele. E muitas horas nós pensamos, por que Allan Kardec não trouxe nenhuma das suas palavras após o seu desencarne, mais diretamente? Eu tenho para comigo, o que Allan Kardec falaria se nós ainda não conseguimos entender o que ele escreveu, o que ele traduziu no pensamento dos espíritos? Então, para que ele venha falar alguma coisa, talvez nós tenhamos que ter perguntas que não estejam nas obras a qual ele possibilitou a todos nós. Da mesma forma que Jesus poderia falar novamente, não é? Ele disse, eu retornarei. Como evocar o Cristo? Se não através daquilo que ele ensinou. Como evocar o Cristo para estar junto de nós? Se não através do seu amor, do seu exemplo. Ele disse que voltaria. Mas disse que antes que ele retorne, terá que se cumprir todas as leis, todas as suas palavras, até o último ponto. Até lá, nós temos muitas encarnações para conseguirmos viver o que Jesus nos ensinou. Então, que a doutrina espírita nos sustente a reencarnação na alegria de conviver com os nossos familiares, sentindo deles o quanto nós precisamos ajudar um ao outro. Nós que estamos encarnados, eles desencarnados, mas nunca distante um do outro. Graças a Deus.